a gente abre com outra lindeza, né? Que quando tá aqui também, né? Dá aquele brilho na nossa tela. Estou falando da nossa nutri Fernanda Paulucci. Bem-vinda! Ah, que linda! Eu falo, gente, é uma coisa muito especial, é um encontro que eu tenho, recebo presente todos os dias dos convidados, da minha equipe, da gente poder falar de assuntos muito legais, né, Fê? É muito bom. Trazer coisa nova aí, ou ressaltar coisas que a gente precisa reforçar. Sem dúvida. E falando em saúde da mulher, é isso que hoje você veio contar pra gente, os principais alimentos e por que eles são fundamentais para a saúde da mulher como um todo, né? Isso. Então eu selecionei aí alguns alimentos muito importantes, imprescindíveis, que não podem faltar aí na dieta de uma mulher, por vários motivos. Eu vou contar sobre cada um deles, por que a gente deve incluir. E eles vão estar sempre linkados aí com os principais sintomas ou doenças que as mulheres costumam ter. Perfeito. Então eles vão ajudar. E tá linda a mesa, né? Como sempre você arrasa, né? Olha esse colorido, que capricho. Depois a foto vai estar lá no nosso Instagram para vocês lembrarem de cada item que também, né, ajuda. Por onde você quer começar, Fê? Vamos começar pelo inhame. Vamos. Porque o inhame, hoje, a gente utiliza muito ele, até em cápsula, como um fitoestrógeno. Então, ele tem uma estrutura muito parecida com o nosso hormônio estrogênio e ele vai ajudar muito no processo de menopausa. Ai, doutora, mas eu não estou na menopausa. Então, a partir dos 35 anos, até você entrar realmente na menopausa, a gente já tem uma leve redução aí hormonal. Então, você sai daquele auge hormonal. Então, pode auxiliar muito nesses sintomas aí que a gente chama de perimenopausa. Quando a gente começa a ter perda de massa óssea já, né? Algumas mulheres mais jovens, com 40 anos, 42, já estão entrando na menopausa e começam a ter os fogachos. Então, o inhame hoje é utilizado tanto em cápsula quanto na forma de alimento, e a gente pode utilizar em sopas, bater em shakes, por exemplo. Ele tem uma textura delícia, acaba dando cremosidade, muito boa. Dá para fazer os purês, então a gente deve consumir bastante. Então, mulherada, dá uma trocada na batata doce, de repente pelo inhame. Ele é rico em fibras, em antioxidantes. Toda vez que eu falar aqui na mesa que tem muita fibra, principalmente essa fibra num formato de gel, a gente vai melhorar o aspecto de constipação. E toda mulher que é constipada, a gente tende a reabsorver hormônios velhos pelo intestino grosso. Então, o intestino também é um lugar onde a gente destoxifica. Então, o inhame vai auxiliar bastante. Outro alimento que tem uma ação aí fitoestrogênica, a gente pode falar um pouquinho da linhaça. Então, a linhaça, ela tem as lignanas, tem o ômega 3 e também tem essa fibra num formato de gel. Essa composição mais anti-inflamatória previne aí contra câncer de mama, câncer de endométrio, de ovário. Então, faz essa proteção para a mulher. Olha só que legal. E reduz aí dores, por exemplo, quando a mulher está menstruada, como cólicas. Mas aí você está querendo destacar essa questão do ômega ou de outras... Junção deles, da lignana, do ômega 3 ali presente e da própria fibra. Então, o alimento ele é sempre muito rico, ele não tem só um componente. Então, ele vem lá com um combo especial para cuidar do corpo da mulher. E a forma de consumo da linhaça, porque o ideal é que a gente triture na hora? O ideal é que a gente triture no dia, na hora, para não oxidar os ácidos graxos. Pode guardar na geladeira também, né? Para ela não ter oxidação. E a gente pode jogar na fruta, por exemplo, ou usar a própria sementinha. Então, a sementinha a gente pega, deixa lá com um pouquinho de água, bem pouquinho de água, e faz um gel. Aí, esse gel você pode jogar num suco, num shake que você for bater, por exemplo. O gel é uma boa ideia, inclusive para aumentar a saciedade. Para aumentar a saciedade. Então, todos esses alimentos que têm essa fibra no formato de gel também trazem essa saciedade. E aí, tanto o consumo dela triturada como do gel, a gente vai ter os benefícios. Você falou da saciedade, sempre no período pré-menstrual a mulher tem compulsão, muita vontade de comer doce. Então, os alimentos mais sacietógenos, que têm fibras, principalmente o abacate, vai reduzir aí esse sintoma aí de compulsão. Tá muito bonitinho esse esse é um avocadinho. É um avocadinho. E ele é mais gostoso ainda do que o abacate também. Eu gosto mais. Quando tempera e deixa salgado, ele fica ainda mais delícia. O outro ele fica mais aguado. Esse fica mais numa textura de maionese, né? Isso. Outro alimento que a gente pode falar que tem uma ação fitoestrogênica para o período perimenopausa e menopausa é o chá de amora,
Então ele reduz aí, né, a descalcificação, então a gente consegue fazer uma manutenção da massa óssea. Tá. O chá da folha de amora também faz o controle de glicemia, de triglicerídeo, colesterol. Então a mulher, conforme ela vai envelhecendo, ela vai tendendo a ter esses problemas, principalmente na menopausa, quando tem a queda hormonal. Então, esse chá ele é riquíssimo aí em compostos fenólicos e tem uma baita ação antioxidante. E Fê, como é que seria assim o consumo? Então a gente tem que fazer um rodízio, a gente tem que tentar colocar pelo menos mais de uma vez na semana. Geralmente 2 vezes na semana e fazer um rodízio entre esses alimentos, né? Tá. Por exemplo, o período pré-menstrual, usar um pouco mais de uma cápsula de linhaça, da sementinha da linhaça, da chia, usar um óleo de prímula, até vou falar do óleo de prímula e bórago na TPM. Então, tem alguns períodos que às vezes a gente acaba intensificando o consumo. Tá. Então, no período pré-menstrual, aumentar essas sementinhas e usar as cápsulas de bórago e prímula, a gente reduz inchaço, por exemplo, as dores nas mamas e cólica. Então, melhora o fluxo sanguíneo pelo ácido graxo gama-linolênico. Olha que legal. E então, fazer um revezamento entre as ervas, mas o consumo do chá. E chá é um negócio que, assim, eu gosto, eu acho super agradável. Tanto que todo dia o meu tá aqui. Hoje tem hortelã, tem erva doce, as meninas capricham. Mas tem muita gente que tem ali ainda uma... não é tanto hábito brasileiro, mas já vem sendo colocado. Hoje a gente tem várias lojas de chá que são atrativas. Os chás, por ter esses compostos que são anti-inflamatórios, né? Mulheres que tomam mais chás, os estudos mostram que elas tendem a ter uma descalcificação menor. Os chás que não são à base de cafeína. E em especial o chá de amora e também o chá verde. O chá verde também tende a trazer uma manutenção dos níveis de glicemia, dos níveis de triglicerídeo, aumentar o HDL, por exemplo. Quando a gente pensa no chá verde, não só eu faço manutenção da gordura corporal, que ajuda muito, mas a gente tem a tianina, que traz um relaxamento do sistema nervoso. Então, na menopausa, a mulher tende a ficar mais irritada, chateada, e na TPM também, né? Então, a tianina dá uma equilibrada aí nesse humor. E mulheres que não gostam de consumir o chá, podemos colocar em cápsulas? Pode colocar em cápsula e ele fica mais concentrado, então a gente tem que tomar cuidado também na dose. Lembrar que o chá verde tem uma ação também, não de fitoestrógeno, mas o chá verde ele tem uma ação mais protetora, no sentido de ser antitumoral. E para mulheres que são hiperestrogênicas, ele controla o excesso desse estrogênio, por isso que previne contra o câncer de mama. Então, o excesso de estrogênio ou muita produção de estrona, por exemplo, a gente tende a ter uma predisposição a essas doenças. Então, não só câncer de mama, mas pensando em mioma, aumento de mioma, de endometriose. Sério? Então, os chás, eles ajudam nesse controle. Que legal, muito bom. Quer falar aqui, ó, já que você tinha comentado, prímula e... bórago, é isso? O óleo de prímula e bórago, eles são ricos nesses ácidos graxos gama-linolênico. Então, como eu falei, eles vão melhorar aí o fluxo menstrual, reduzir a dor, reduzir o inchaço, dores nas mamas. Geralmente a gente usa uns 10, 15 dias antes, intensifica a dose e usa uma cápsula, por exemplo, ao longo do mês. Tá? E esse aqui tá em Aí a gente está mostrando algas, em geral. Algas como clorela ou as algas comestíveis mesmo, elas vão auxiliar na redução da produção do excesso de estrogênio. Então, também tem uma ação protetora contra câncer de mama, de endométrio e de ovário, o consumo de algas. Tanto é que as japonesas, que consomem muito, elas têm os níveis, os índices ali de doença muito baixos. Você viu o rostinho de Dona Fuzi? Tá sempre ótima. Exatamente. Tá sempre ótima, tá sempre mais jovem, tá sempre bem. Que interessante. Então, isso tem relação também com os alimentos que Quando a fazem gente parte. pensa em alga, a gente está pensando em um alimento rico em micronutrientes. Então, ele ajuda muito na fertilidade feminina. E quando a gente pensa também em detoxificação, as algas, elas estão inseridas. E toda vez que fizer mais detoxificação, eliminar a toxina, esse corpo vai ficar mais fértil também. Entendi. Então, ajuda bastante na fertilidade. Vamos para a perguntinha, Fê? Já você continua, tem perguntinha. Vamos lá. Muitas chegando, olha lá. Obrigada, Cris, um beijo. Ouvi dizer que quem tem hipotiroidismo não pode usar linhaça, é verdade? Uma mentira. É mito? É mito.
Então, pode utilizar. A dose que você vai utilizar é uma dose alimentar, então isso não vai influenciar em absolutamente nada. Tá? O que a gente não pode é intensificar o consumo de alimentos embalados com plástico, por exemplo, né? O bisfenol vai afetar aí no hipotireoidismo, o excesso de sal, que é iodado, né? Então, ou produtos industrializados, aí excesso desse iodo pode atrapalhar o funcionamento da tireoide. Então, a gente tem que ficar mais apegado a evitar essas toxinas ambientais. E a questão da couve, brócolis já entrando? Isso é uma coisa que até essa semana a paciente perguntou no consultório, e é uma briga, porque muitos profissionais ainda têm essa crença que ele pode inibir aí, né, o funcionamento adequado aí do hormônio, né, na glândula. O que acontece, na verdade, é que eu precisaria de um consumo muito absurdo das brássicas, por exemplo, ou, por exemplo, de um tofu, para que isso inibisse aí a função adequada, o funcionamento adequado da tireoide. E as pessoas não consomem nem o mínimo. Entendi. Então não dia a é dia. um problema. Então não é um problema. Não é um problema tomar um copo de suco verde por dia. Não é um problema. Então Entendi. podem Os utilizar. Os benefícios são muito maiores do que o risco de dar ou piorar. O hipotireoidismo, muitas vezes, ele é instalado pelo excesso de toxina que a gente vai guardando no nosso organismo. Então, é melhor você consumir alimentos que destoxificam, aí a tua tireoide vai ficar mais saudável do que deixar de consumir. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Lu, um beijo. O uso do inhame em cápsulas tem as mesmas propriedades que em natura, como usá-lo em cápsulas? Então, quando você usa a cápsula do extrato seco, ele vai estar padronizado na diosgemina, que é o composto que tem essa ação de fitoestrogênio, que ele se acopla, ele encaixa direitinho no receptor de estrogênio. Tá. O alimento sempre é maravilhoso, porque ele tem mais outros micronutrientes. Então eu gosto assim, entrou na menopausa, você pode dar um plus com a cápsula. Mas até lá você consome o inhame mesmo. E sabe o que fica gostoso? Vai cozinhar, aí você corta em fatias, tipo como se fosse fazer fatia da batata, né? E você grelha, só coloca ali um salzinho, um orégano e um azeite. O purezinho dele com alho poró também fica maravilhoso. Também, purezinho bom. Fica uma delícia. E em cremes, né? Porque embora você não vai usar tanta quantidade também, para também não ficar super com carboidrato, você pode bater com a couve-flor, né? Com você chuchu. faz uma sopa de vegetais e coloca um inhame. E pronto. Aí vai render aí umas 2, 3 porções aí essa sopinha. Boa dica. Tem mais perguntinha? Vamos lá. Obrigada, Cia, um beijo. Tenho muita TPM, meu abdômen fica enorme. O que faço para não sofrer tanto com isso? Então a gente tem aí essa retenção de líquido, a romã vai funcionar muito bem, as frutas vermelhas vai funcionar muito bem, todos os chás claros, né? Principalmente o chá de jabuticaba, então vai ajudar bastante a desinchar. O óleo de prímula, óleo de linhaça, até o próprio ômega 3, que é o óleo de peixe, a gente pode utilizar. Agora tem que observar se essa distensão vem com o aumento da disbiose. Tá. Porque quando a gente está próximo de menstruar, essa oscilação hormonal também oscila a nossa microbiota intestinal. Então, por isso que as mulheres têm uma tendência a fazer infecção urinária, a fazer candidíase, e aí a romã entra muito bem, o cranberry entra muito bem. Eu vou comer, porque isso é de verdade, não é fake? É de verdade, não é fake, não. Só que a paixão da minha vida, eu não vivo sem. Há trocentos anos que eu tomo as benditas das 2 cápsulas, como cranberry, suco de cranberry. É muito bom. Então aí as frutas vermelhas, principalmente, né, a romã e o cranberry, tem uma ação bactericida, antifúngica, e todas as antocianinas, esse pigmento aqui roxo, ele tem uma ação pré-biótica. Para nossa microbiota intestinal. Gente, mas como é bom, né? Então, abusar bastante das frutas roxas. Então, a gente, eu tenho um melhor poder aquisitivo, eu posso comprar amora e blueberry, porque tem época que está super caro. Eu comprei na época que está um preço mais justo a jabuticaba. Todos eles vão funcionar aí como uma fonte de antocianina. E a gente já vai falar desses grupos, mas vamos para mais uma perguntinha. Vamos lá. Ana, obrigada. Um beijo para você. É verdade que o consumo de chá verde pode aumentar os níveis de ansiedade? Sim. Então vamos lá, depende da dose. Se eu utilizar uma xícara do chá verde, como tem ali a cafeína misturada com a L-tianina,
e outros compostos, outros flavonoides, eu vou provocar um relaxamento do sistema nervoso. Mas se eu ficar consumindo muito, eu vou acumular doses aí de cafeína. Algumas pessoas que são um pouco mais sensíveis vão perceber, né, a intenção ali da cafeína no sistema nervoso. Então podem ficar um pouco mais ansiosas. Então precisa ter um equilíbrio, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Chá verde, todo dia, alguns pacientes vão reclamar, por exemplo, do intestino mais irritado, intestino mais solto, de cólica, outras vão fluir bem. Então, por isso que todas essas dicas, sempre vá a um nutricionista para a gente incluir na rotina de um jeito que se adeque mesmo. Algumas pessoas vão responder de forma diferente. Extrato de romã, às vezes numa dose alta, em cápsula também. Quem tem intestino irritado, às vezes estranha um pouco. Então, sempre ir ao nutricionista para a gente adequar as quantidades de que cada um vai consumir. Vou aproveitar para fazer uma pergunta que o público do Você Bonita, a gente tem um público que entende de muitas coisas, já procura por algumas questões e estratégias quando estão com os profissionais ali. E falar do jejum hoje é falar de algo que é até muito mais comum do que há bem pouco tempo atrás. Para quem pratica jejum intermitente, enfim, cada um com a sua orientação de horas, etc. Colocar as cápsulas nesse jejum ou chás, como você colocou aqui, é legal? Dá pra gente utilizar os chás no jejum, mas as cápsulas não, porque elas têm um valor aí nutritivo, ela tem ácidos graxos e isso vai impactar aí em cortar a cetose. Ok, então é um cuidado que tem que ter. É um cuidado. Consumir ali na janela pós-refeição, da primeira refeição. Vamos só voltar aqui nas frutinhas roxas, principalmente a romã, para as mulheres que reclamam de celulite, de retenção de líquido. Então foquem bastante, né, nesses compostos aqui escuros. Pode ser um pó de açaí, por exemplo, pode ser um repolho roxo, que ele também tem esses compostos, pode ser uma berinjela. Então focar em tudo que é muito roxo. Essa amora tá um negócio. Gente, olha que lindo que tá essa mesa. Eu vou pegar mais cranberry, só um minutinho. Pode pegar. Eu nunca esqueço quando você foi tomar um negócio e era fake. Aí nunca mais apareceu nada fake, né, Fê? Nunca mais, eu sempre pergunto antes, que às vezes acontece, né, gente? Mas o Fê traz tudo fresquinho, aí faço questão de aproveitar e comer também. E aí vamos amar. Vou só fazer mais uma. Então vai. Na tela. Delícia. André, um beijo, obrigada. É verdade que o suco de uva integral é bom para quem tá com esteatose hepática? Complicado. Porque o suco de uva ele é altamente concentrado e a uva ela tem alto índice glicêmico. Então, apesar de a gente ter os pigmentos que são protetores hepáticos, a gente tem um alto índice glicêmico e não deve ser consumido mais que 50 ml por dia. E sempre junto com algum outro alimento para segurar a carga glicêmica. Eu prefiro utilizar isso em cápsula ou em outros alimentos, por exemplo, o blueberry, a amora aí, que também vai ter uma proteção hepática, por exemplo, um cardamomo, que não vai influenciar na glicemia. Toda vez que aumentar a insulina, aumentar a glicemia e a insulina, a gente vai fazer mais deposição de gordura nesse fígado. Então, quem tem esteatose hepática precisa estar atento a essa questão da insulina. Tem que controlar essa questão da carga glicêmica. Para fechar, Fê, aí a gente vai falar da família das brássicas, das folhas verdes escuras, que são ricas em magnésio, folato, que trazem também uma melhora de ansiedade. As mulheres na TPM ficam super ansiosas. As brássicas tá cheia de composto aí sulfurado. Esses compostos sulfurados, eles também reduzem e controlam o excesso de estrogênio, então previne contra câncer de mama, também. De endométrio, de ovário, tá? Esses compostos aqui, além de tudo, tem ação emagrecedora, tem ação prebiótica, bactericida na microbiota intestinal, gosto muito, e aumenta muito a fertilidade, porque eles são riquíssimos em micronutrientes. Folhas do rabanete também? Folha do rabanete, folha da beterraba, e a beterraba ela tem um negocinho legal, que ela tem bastante nitrato, que aumenta a produção de óxido nítrico, e para as mulheres é muito importante que aumente a circulação, para não fazer celulite, por exemplo. Melhorar a circulação. Melhorar. Entendi. E com o envelhecimento, a gente vai reduzindo a produção de óxido nítrico. E quando a gente tem essa produção e tem uma vasoconstrição, não chega nem oxigênio, nem tanto micronutriente. Olha só. Então, focar aí na nossa beterraba. E eu tenho feito assim, uma semana couve-flor, outra semana é brócolis. Uma semana couve-flor, outra semana é brócolis, para dar variada. Sim. E conseguir consumir os dois, que também é delícia. Ainda dá pra fazer tanta coisa.
Mesa linda, arrasaram. Juju arrasou mais uma vez e Fê bombou, amiga. Tá cheio de perguntinha lá. Ai, que Eu sei legal. que depois você consegue responde. dar uma atenção especial ao público do Você Bonita. E você, para entrar no Instagram da Fê, acompanhar esse trabalho de perto, é o @doutora abreviado Fernanda Paulucci com 2 Cs, .nutri. @doutora abreviado Fernanda Paulucci, .nutri. Telefone da clínica 3884-7612, 3884-7612. E um beijo pra Paty Yoshinaga, minha amiga, sua paciente, uma que tá assistindo a gente todos os dias. Obrigada, Beijo. amiga. Não é uma querida? É, um amor. Não, ela tá Uma magrinha. A gente doçura de encontrou. pessoa. Encontrei com ela domingo, ela tá assim, ó. Beijo. Beijo.